Oi, eu vim trazer mais um vídeo aqui para o canal da Residência Pedagógica. Nesse vídeo eu vou falar sobre filósofos iluministas. Vocês já devem ter aprendido um pouco sobre o iluminismo em outros vídeos, mas só para eu dar uma contextualizada, né, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco, vou dar um breve resumo sobre esse movimento cultural, né, esse movimento intelectual, essa corrente filosófica do século XVIII, que foi o Iluminismo. E para começar, eu queria explicar que quando um período da história, quando ele surge, ele naturalmente busca se opor, né? Ele busca se afastar das ideias do âmbito político, econômico, social que estava vigente no período anterior. No caso do Iluminismo, ele ficou conhecido como o século das luzes, né? Ele teve essa justificativa de iluminação justamente porque ele queria se afastar, ele queria se opor do período medieval, que às vezes a gente chama de forma pejorativa de Idade das Trevas. Ele se iniciou com três pilares, né? A razão, a liberdade de expressão e o avanço da sociedade em relação ao pensamento racial, né? E à ciência. E a ciência, inclusive, ela foi muito incentivada nesse período, e muitas das facilidades que a gente tem hoje em dia, a gente deve a esse período, como também uma mudança da perspectiva política, né, que foi muito pautada por esses filósofos iluministas. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre alguns deles, e falar um pouco sobre a missão. Qual era a missão dos filósofos iluministas, né? Era basicamente a de combater a concentração do poder, que era típica do absolutismo na época, concentrada em uma só figura, que era a figura do rei, e por isso, e para isso, eles defendiam a liberdade de expressão, como eu já falei, e a igualdade de todos perante a lei. Eu vou começar com um nome muito conhecido, que é o do inglês John Locke. Ele começou, né, a estruturar o que hoje a gente conhece como liberalismo, e também foi um dos fundadores do empirismo, que é uma teoria filosófica, que afirma que o nosso conhecimento sobre o mundo ele vem da experiência sensorial, da experiência prática que a gente tem cotidianamente. Outro nome é o francês Voltaire. Ele também é tido como um dos principais filósofos iluministas, né? E ele era um crítico da Igreja Católica, ele chegou a ser preso 2 vezes por causa disso, inclusive. E ele também defendia a linha do pensamento liberal e defendia que o Estado ele tinha que servir ao povo e não ao rei. Outro nome muito citado é o de Jean-Jacques Rousseau, que é considerado um dos mais radicais. Ele influenciou movimentos como a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, e ele criticava não só o absolutismo, mas algumas ideias do próprio iluminismo, de alguns pensadores do iluminismo. Ele era contra a escravidão, por exemplo, enquanto muitos ainda a apoiavam, né? Já Montesquieu, mais um dos nomes, ele é conhecido principalmente, né, pela separação dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário. E na época, as pessoas elas não tinham muitas chances de ascensão social, nem de participação social ainda. Então, foi bem polêmico e bem revolucionário para a época. Essa tripartição dos poderes, né, é o sistema político que até hoje a gente carrega, a gente se baseia para viver, para vocês terem uma noção de quão importante foi o iluminismo, né, para vocês terem uma ideia da dimensão dele. E Montesquieu, ele também era um defensor das leis, né, da legislação, porque para ele as leis garantiam a liberdade individual e a liberdade do outro. Por último, o filósofo Denis Diderot foi o organizador do que hoje é o símbolo, né, para a gente do iluminismo, que foi responsável pela difusão do iluminismo no período, né, na época, e que sofria muitas críticas da igreja,
que é a enciclopédia. A enciclopédia era um livro, na verdade era uma série de livros, né, com muitos volumes, e ela tinha o objetivo, né, de conter todos os conhecimentos de diversas categorias, seja música, botânica, história, literatura, filosofia também. E hoje em dia, pra gente, é muito mais fácil fazer uma pesquisa, porque a gente tem a internet, né? Mas esse sistema, né, essa configuração de pesquisa, ela perdurou por muito tempo. As pessoas, elas tinham enciclopédias em casa e toda vez que elas precisavam consultar ou pesquisar sobre algo, elas usavam a enciclopédia, né? Esses nomes que eu acabei de citar, eles são um dos principais, mas existem vários filósofos iluministas e até hoje em dia a gente ainda invoca, né, a gente reafirma algo que foi colocado em pauta por eles no século XVIII, durante essa revolução intelectual, porque muito do que ainda está na teoria a gente não conseguiu trazer para a prática, né? E eu vou colocar uma questão do Enem de 2017 que discorre exatamente sobre isso. A questão é assim: os direitos civis, surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje, invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui: a. Voto secreto e candidatura em eleições. B. Moradia digna e vagas em universidade. C. Previdência social e saúde de qualidade. D. Igualdade jurídica e liberdade de expressão. E E. Filiação partidária e participação em sindicatos. Bem, a questão fala exatamente sobre o que eu vim falando ao decorrer do vídeo, né? Que é o contexto da luta contra o absolutismo, que foi orquestrada pelos pensadores iluministas, e sobre como ainda a gente fala sobre direitos naturais para discorrer sobre regimes autoritários que ainda enfrentamos, né? A questão é um pouco difícil, mas se você lembrar sobre o que estava em pauta, né, entre os filósofos iluministas, que era considerado como direitos naturais, dá para saber que a alternativa certa é a letra D, igualdade jurídica e liberdade de expressão. Bom estudo e até a próxima.